galerinha do YouTube, eu estou começando mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre os leões africanos. Então, se gostar, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. E por que eu vou falar dos leões africanos? Porque é um animal muito bonito, muito famoso, conhecido como o rei da selva, que principalmente na África é mais presente. Então eu vou falar dessa espécie que é existente na África e que corre o perigo de extinção. Gente, como eu comecei a falar sobre o perigo de extinção, o que pode ocasionar isso? Ou seja, simples, a falta de habitat, a invasão humana, a falta de ter alimento para o leão. Por quê? Porque o leão, ele se alimenta de zebras, girafas. E então, quando falta aquele alimento, ele vai sentir falta. E como assim a perca de habitat também? Porque quando o animal ele está lá, tem água, ou seja, o rio que banha o continente africano é o rio Nilo. Quando o rio Nilo seca, que é um dos maiores rios do mundo e que é responsável por abastecer aquela área, que é uma área muito escassa mesmo. Se a gente que mora no Nordeste, região de Paraíba, Pernambuco, acha que escasso, lá na África ainda consegue ser mais. E lá a gente sabe que tem as savanas africanas, que tem os elefantes, tem todos aqueles animais e aquela vegetação específica. Então, quando o leão ele está naquela área que tem um rio, que tem a sua árvore para ficar debaixo dela, ele vai ficar ali. Mas quando o rio vai secando, ele vai ter que se locomover. E a falta de caça? A falta de caça, ela pode ser gerada por uma dificuldade como essa, de ter que se locomover, de não ter água, de não ter muita vegetação, e pode ser também culpa do ser humano, um desequilíbrio ambiental. Por quê? Porque o ser humano, ele invade. Se ele caça muitas zebras, ele vai estar ao mesmo tempo com a intenção ou sem a intenção caçando também os leões. Por quê? Porque os leões consomem aquele alimento e ele vai precisar, só que o ser humano está ali. O ser humano, ele é muito invasivo. Então, ele não pensa só na zebra. Tipo, ele vai praticar a ação de caçar com a zebra, mas ele não pensa que tem um leão, que tem outro animal, como vamos supor, um crocodilo, porque altera todos aqueles animais, todos aqueles predadores. Então, falta sim alimento. E agora vamos falar sobre a invasão humana. Muitos leões são caçados na África. Às vezes a gente não percebe, mas quando você vai assistir um documentário de alguém que cria leões na África, alguém que tenha um certo entendimento sobre aqueles animais, ele vai falar sobre. Os leões, eles são animais famosos, são animais considerados desde sempre, desde quando a gente já nasce com aquilo, que o leão é o rei da selva. Ele é considerado o rei da selva. Então, é muito caçado, mas muito mesmo. Então, um leão, na vida selvagem, ele tem até 15 anos de vida. Um ser humano, quando ele vive até 70 anos, a gente às vezes até acha que é pouco 70 anos, e às vezes tem gente que vive 70, 90, mas pensa só, um leão vive até 15 anos.
é um tempo de vida que eu considero pouco, porque eu tenho 15 anos. E 15 anos é a vida limitada de um leão na África. E agora suponhamos que ele não vive até 15 anos. Vamos supor que ele viva 8, 10 anos. Mas por quê? Se ele vive até 15 anos, ele não vai viver até 8, 10. Simplesmente por quê? Porque vai chegar um caçador. Ele às vezes pode ser morto por outro animal. Às vezes fica doente. Às vezes vai caçar, termina machucando alguma região do corpo e acaba morrendo. Então, o tempo é 15 anos, mas às vezes ele não vive até 15 anos. E um animal em cativeiro, ele vive 30 anos. Um leão em cativeiro, ele vive o dobro. Por quê? Porque na vida selvagem ele vai viver 15. No cativeiro ele vai viver 30. E que triste saber disso, porque quando o ser humano começou a invadir a natureza, a construir... Voltando aqui no assunto que eu falei de quando o animal ele vai caçar e se machuca, para entender mais essa hipótese, é quando o animal ele vai caçar um antílope. E ao caçar esse antílope, ele normalmente vai atacar pelo pescoço, que é onde os leões atacam, é nessa região porque domina mais fácil. Só que às vezes ele não prende o animal direito e acaba se machucando. Então, é isso que eu quero explicar. Quando um animal ele se machuca durante aquela fase. Então, agora eu vou falar sobre algo muito interessante, sobre a juba dos leões. É muito famosa, inclusive eu já disse que o animal é famoso por isso. Ele é uma celebridade, a juba do leão. Quanto maior ela for, mais mostra seu tamanho e força. É um modo também de se defender de outros animais. O leão ele se defende assim. Quando ele mostra que tem aquela juba no reino animal, aquilo para ele, para os outros, é um exemplo de força, é um exemplo de tamanho. Então ele vai assustar simplesmente com a juba dele. É um modo também de se defender. Por isso, o leão ele tem a juba. Em todo animal, às vezes ele tem uma característica diferente e a gente pergunta por que aquilo? Tudo tem funcionalidade. Às vezes nem mesmo os cientistas sabem, mas tudo tem uma funcionalidade. E a função da juba é essa, é mostrar seu tamanho. E para fechar agora o vídeo, eu vou falar sobre outra coisa bem importante sobre os leões. Eles dificilmente caçam. Mas como assim? Um leão ele é tão grande, tão único. E como assim ele não caça? Não, o leão dificilmente caça. Pode ocorrer a necessidade, mas não é comum. Normalmente, as fêmeas caçam a presa e cuidam dos seus filhotes. E os leões? Como assim? O que os leões fazem? Se as leoas caçam e cuidam dos filhos, o que os leões fazem? Como ele é um exemplo de força, um exemplo de coragem para ele e para demais animais, ele protege o grupo. A função do leão é proteger o grupo, proteger as leoas, proteger seus filhos. Tem toda essa funcionalidade. Então, eu espero que tenha gostado de saber de alguns fatos curiosos sobre os leões africanos. Então, deixa o like, ativa o sininho e até o próximo.